Este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde sexual e reprodutiva é um estado completo de bem-estar físico, mental e social em todas as questões relacionadas com o sistema reprodutivo e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. A saúde reprodutiva implica, então, assim, que as pessoas são capazes de ter uma vida sexual segura e satisfatória e vai além. Quando se fala em saúde sexual e reprodutiva, estão implícitos temas que vão desde o bem-estar físico e a ausência de doenças, a possibilidade de decidir livremente se queremos ter ou não uma família. Então, como garantir a homens e mulheres uma saúde sexual e reprodutiva plena e segura? E que políticas públicas têm sido desenvolvidas nessa área? Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio Paulo Galo, professor de ginecologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Florinda Roque, coordenadora da Unidade Básica de Saúde do município de São Paulo. E pela internet falamos também com Rosemary Posinelli, que vai contar para a gente sobre as dificuldades encontradas na hora de engravidar. E você em casa, então, como sempre, também é nosso convidado. Tem dúvidas sobre saúde sexual e reprodutiva? Então, participe dessa conversa mandando as suas perguntas e as suas opiniões para o Facebook e para o Twitter do canal Futura. Ou ligue para a gente no telefone 0 operadora 21 2273 5020. Boa tarde, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no Conexão Futura. Paulo, essa definição de saúde sexual e reprodutiva é uma definição a princípio bastante abrangente, né? Que temas então têm sido tratados nessa área? Olha, pela própria definição, como você mesmo colocou, é uma definição abrangente que inclui o quê na saúde reprodutiva? Uma vida sexual saudável, uma vida sexual responsável, em que possa haver um planejamento familiar, em que possa haver uma prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. E quando nós falamos em planejamento familiar, isso inclui duas vertentes, e também está na nossa Constituição. A Constituição Federal determina que planejamento familiar é um direito de todo cidadão e um dever do Estado, que significa que cada casal tem o direito de decidir o número de filhos que pretende ter e quando pretende tê-los. Então, se avaliarmos por esse parâmetro, o planejamento familiar inclui tanto o tratamento das pessoas que não querem engravidar, quer dizer, fornecendo não só os meios, mas as informações para que o casal possa fazer uma contracepção segura, mas também, por outro lado, fornecer os meios para que os casais que têm dificuldade para engravidar consigam engravidar. Então, a saúde reprodutiva inclui a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, a orientação e o tratamento da contracepção e a orientação e o tratamento da infertilidade conjugal. Infelizmente, em nosso meio, principalmente o lado da infertilidade conjugal, deixa muito a desejar em relação ao serviço público. Em São Paulo ainda temos alguns serviços públicos que promovem o tratamento de infertilidade conjugal. O Rio de Janeiro, infelizmente, nós não temos nenhum serviço público que ofereça o tratamento, por exemplo, de fertilização in vitro. A gente vai passar por todas essas áreas e temas importantes ligados à saúde sexual e reprodutiva, mas eu queria falar primeiro da prevenção, porque a Florinda, né, Florinda, lá na Unidade Básica de Saúde de São Paulo, vocês realizam um trabalho de prevenção não só à gravidez, mas também a doenças sexualmente transmissíveis. Como é que é esse trabalho? Vocês fazem também um trabalho com as escolas, né? Nós lá temos são 4 encontros de parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a gente faz esses encontros na escola para as crianças adolescentes, né? Na faixa de 13 a 14 anos, junto com a escola. E esses 4 encontros, então, a gente traz 4 oficinas. Uma primeira oficina que a gente traz eles para o sonho, o que eles querem ser, né? Depois nós trazemos a segunda oficina, que é o conhecimento dos aparelhos reprodutivos, tanto feminino quanto masculino, interno e externo. E depois a gente traz, a gravidez é uma escolha, né? E essas 3 oficinas foram uma parceria da Secretaria junto com o Instituto Kaplan. E aí a gente, fazendo essas oficinas, a gente viu a necessidade de incluir uma 4ª oficina, que são as doenças sexualmente transmissíveis e HIV. A gente tem um dado, né? Não existe, na verdade, uma pesquisa específica sobre o abandono escolar, por exemplo,
de crianças grávidas, de adolescentes que engravidam durante a fase escolar. Mas em 2011, a Unicef produziu um relatório de cada 100 adolescentes entre 10 e 17 anos, 76 estão fora da escola porque engravidaram. Quer dizer, esse trabalho é realmente importante, né, de prevenção à gravidez na adolescência, né, Paulo? E o mais importante disso tudo, eu não sei com que idade vocês começam esse trabalho lá em São Paulo, com crianças de que idade? 13 e 14. A importância, maior importância é a conscientização, a educação. Educação sexual, educação de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez indesejada, porque planejamento familiar, assim, entregar fomentos, a gente tem todo o posto de saúde hoje, tem pílula, tem camisinha, tem DIU, mas não adianta você dar camisinha, dar DIU, se não houver uma educação, uma conscientização. Porque o que a gente vê é a pessoa pegar a pílula no posto de saúde e muitas vezes usar de forma inadequada. E o pior que eu acho, nós não temos um programa de planejamento familiar adequado no serviço público que a paciente tem acesso quando precisa de uma emergência. Por exemplo, no meu consultório particular, se a paciente esquecer uma pílula, se ela passar mal, vomitar, tomar outro remédio, ela pega o meu celular e me liga e tira a dúvida. No serviço público, elas não têm esse acesso direto. Então, você fornece a pílula, mas você não fornece as condições ideais para que aquela mulher, a qualquer momento, possa procurar um profissional de saúde e tirar dúvida e esclarecer alguma coisa que está errada. Por isso que eu acho que o nosso planejamento familiar no Brasil não tem funcionado. Você falou da gravidez indesejada, mas também tem a questão da gravidez desejada, a questão da fertilidade, que também está envolvida aí na saúde sexual e reprodutiva. Para a gente falar um pouquinho desse assunto, eu queria convidar a Rosemary Posinelli, que vai conversar com a gente diretamente de São Paulo. Né, Rosemary, boa tarde. Rosemary, durante 10 anos você tentou engravidar, né, Rosemary? Conta um pouquinho que problemas você enfrentou e que tratamentos você fez para então conseguir gerar o seu filho. Então, problemas foram bem difíceis de diagnosticar, já que a gente está bem no interior de São Paulo, não tem grandes centros especializados por aqui. O que a gente fez foi procurar o Sistema Único e fazer os exames que eles disponibilizavam, né? E quais exames foram esses? E o atendimento foi bom no sistema, no SUS? Na medida do possível oferecido pelo SUS, a gente foi bem atendido, sim. Mas, tipo, exames mais especializados, assim, tipo esperanto, o SUS não cobre. Então, tiveram que ser particulares. E que questões foram identificadas para a sua dificuldade em engravidar naquele momento? Foi no começo uma disfunção hormonal, depois uma pequena ferida no colo do útero. E aí depois, no último médico que eu fui, ele disse que o meu sobrepeso estava atrapalhando. E aí? Mas aí, nem perdendo peso, não fiquei grávida. Além das questões de saúde, a pressão também por engravidar, esse desejo por engravidar, os médicos em algum momento citaram essa questão psicológica também com você? Procuraram trabalhar sim. esse lado também? Sim, chegaram, porque não tem como o psicológico ficar abalado, né, numa situação dessa. Cheguei a ser encaminhada para tratamento com psicólogos, cheguei a tomar ansiolíticos, mas nada resolveu. E aí, quando que então você conseguiu realmente engravidar? Então, quando o último médico que eu passei disse que já não tinha mais o que fazer, né, o que podia ser feito, já tinha sido feito, ele encaminhou para a capital. E como estava fora de cogitação a gente ir para lá, eu desisti, sabe? Eu deixei isso na gaveta e fui cuidar de mim, sabe? Fui para academia, fui cuidar de mim, desviei um pouco do foco. Mas como eu tinha esse problema hormonal, que a minha menstruação não vinha, então quando eu fui descobrir que eu estava grávida do meu filho, eu já estava de 4 meses. Foi assim um susto para todo mundo, até para os médicos, porque nem eles entenderam. Rosemary, eu vou voltar a conversa aqui para o estúdio
Florinda, essa questão psicológica também é trabalhada lá na unidade de saúde de vocês, assim, ou com mulheres, agora saindo desse trabalho da prevenção, mas mulheres que procuram o Sistema Único de Saúde para engravidar, para procurar tratamento, essa questão da pressão que a mulher sofre, muitas vezes o desejo de engravidar é muito grande, isso pode atrapalhar? Esse tema, essa questão psicológica é abordada também no trabalho de vocês? Sim, nós temos na unidade básica uma equipe do NASF, uma equipe de núcleo de apoio à saúde da família, que é a estratégia que a gente tem instalada, a estratégia de saúde da família, na unidade básica do Varginha. E nesse grupo de profissionais nós temos a psicóloga e aí a gente, de acordo com essa demanda que chega, a gente às vezes tem um grupo de apoio para essas mulheres. Mas assim, nós somos atenção básica, então esse serviço é um serviço já para a especialidade. Então o que a gente faz na atenção básica é dar esse apoio até psicológico, por conta da profissional, nós temos terapeuta ocupacional nesse grupo, então nós temos esse apoio, a gente consegue dar na atenção básica, mas esse tratamento é na especialidade. O Paulo está aqui concordando com a Florinda, né, Paulo, sobre esse trabalho, que é importante esse acompanhamento psicológico também, não só da mulher, como do homem também. Né? Porque ela estava colocando na realidade os postos de saúde são de atenção primária e geralmente isso vai para hospitais de atenção terciária. No caso de São Paulo, o Hospital Pérola Baiton tem todos os recursos. O que acontece, você colocou, é a infertilidade, eu coloco para os meus alunos, infertilidade, ela não é do homem, da mulher, a gente chama de infertilidade conjugal, mas na verdade é uma infertilidade familiar. Quando nos deparamos com um casal infértil, isso envolve emocionalmente não só o marido, a esposa, como os avós paternos, os avós maternos, a família toda fica envolvida, é tio, tia, irmãos. E então o problema é que é social, basicamente, porque a nossa religião, se a gente olhar o livro do Gênesis da Bíblia, que está incluído na Bíblia do católico, no livro sagrado dos judeus e no Alcorão, esse livro do Gênesis está lá, ele diz: Deus criou o homem e mulher e disse: crescei e multiplicai-vos e sujeitai a terra. Então, socialmente e religiosamente, nós fomos criados, a nossa sociedade é criada para que a gente tenha família, que a gente tenha filhos e estenda o que nós recebemos na nossa família para os nossos filhos. Então, qualquer casal que tenha essa dificuldade, isso envolve toda a família, é uma cobrança muito grande, principalmente em cima da mulher, isso historicamente acaba cobrando sendo em cima da mulher e muitas vezes esses casais precisariam realmente de um apoio psicológico, de um suporte psicológico. Agora, a nível de serviço público, as deficiências são muito grandes. Mesmo São Paulo, que tem alguma coisa, tem um serviço do Hospital Pérola Baiton que fornece o atendimento até de fertilização in vitro gratuita. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós não temos nenhum serviço público. E para você ter ideia, 10 a 20% de todos os casais, em média 10 a 15% de todos os casais têm dificuldade para engravidar. Então é um problema bastante sério. E o Rio de Janeiro, que é o segundo estado maior da federação em termos de poder econômico, não tem nenhum serviço público que ofereça fertilização in vitro gratuita. E quando a gente fala em fertilização in vitro e saúde reprodutiva, não estamos falando só dos casais que querem engravidar. Hoje em dia, por exemplo, nós temos homens e mulheres que vão ter que fazer um tratamento de câncer, vão ter que fazer quimioterapia e radioterapia e tem 50% de risco de ficar infértil. Então, com o laboratório de fertilização in vitro, a gente pode congelar óvulos, congelar espermatozoides. Em São Paulo, o Hospital Pérola Baiton é referência nas mulheres com câncer de mama para congelar óvulo antes de fazer a quimioterapia. Agora, na verdade, então é ideal que se tenha um projeto nacional, né? Com certeza. Na nossa unidade aconteceu isso. A jovem de 23 anos foi detectado um câncer de mama, foi encaminhado para o Pérola, foi retirado os óvulos para fazer o tratamento e foi congelado. Isso tem sido discutido nas políticas públicas de forma nacional pelo Ministério da Saúde? Não, só finalizando isso, além disso, temos casais HIV discordantes, por exemplo, o homem tem HIV, a mulher não tem, então só podem engravidar com fertilização in vitro, não pode com relação sexual. Temos também mulheres com endometriose, que é uma doença severa, gravíssima, e a gravidez é a melhor forma de bloquear essa doença, porque a endometriose ela vai se alastrando, localmente ela funciona como se fosse um câncer, não é uma doença maligna, mas localmente ela vai se disseminando, acometendo intestino, acometendo bexiga. Então tem uma série de situações que a reprodução humana hoje ajudaria os casais. A nível nacional, para você ter ideia, não faz parte do programa do SUS o tratamento de fertilização in vitro. Não existe, não está nem codificado pelo SUS.
E em termos de Rio de Janeiro, eu já procurei o antigo secretário de Saúde, conversei pessoalmente com ele, já procurei vários deputados tentando montar isso no Hospital Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e nunca consegui. Já tive até doação de equipamento para lá, para o serviço, e nunca consegui um apoio para montar o laboratório no Rio de Janeiro. Agora, vamos voltar a falar agora de planejamento familiar, né? Que é uma questão importante aí, como vocês colocaram no início do nosso programa, inserido diretamente na saúde sexual e reprodutiva. Florinda, o planejamento familiar também tem a atenção de vocês nesse trabalho realizado no município de São Paulo, né? Como é que é? Vocês realizam reuniões com as famílias procuram vocês na comunidade ali do bairro de Varginha, vocês atuam, fazem reuniões com essas famílias? Como é que é esse processo do planejamento familiar, chamando a atenção para a importância desse planejamento? Nós temos os nossos encontros lá, primeira e segunda sexta-feira do mês, e assim, a gente tem uma frequência de mais de 80 pessoas, entre homens e mulheres, e nesse trabalho a gente tem toda uma orientação dos métodos contraceptivos, não só a laqueadura, não só a vasectomia, mas entre outros, entendeu? Então é explanado para eles todos os métodos contraceptivos, entendeu? E a gente tem uma frequência boa, uma adesão boa da população, entendeu? E isso a gente tem até melhorado a qualidade, né, a saúde, né, dessa reprodução, com bebês saudáveis, né, e trazendo assim, diminuindo mesmo a mortalidade, etc. Quer dizer, tem um resultado prático ali na região de vocês, né? Tem. Eu queria chamar a Rosiméria mais uma vez para a conversa. Rosiméria, está me ouvindo? Tudo bem? Sim, estou ouvindo, pode falar. Rosiméria, a gente está falando aqui do serviço oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Você já contou como é que foi o processo antes de engravidar. E durante a sua gestação, você foi atendida pelo Sistema Único de Saúde? Você procurou a rede particular? Conta um pouquinho como é que foi a sua gravidez. Fui atendida pelo SUS também. E até por ser uma gestação de risco, por causa de hipertensão e diabetes, eu fui, não tenho que reclamar. O ginecologista do SUS me atendeu muito bem. Precisei interromper a gestação aos 38 semanas e fui muito bem cuidada. Sobre o parto, assim, o pré-natal não tenho o que falar sobre o SUS. Que bom, uma boa experiência. Então, Rosiméria, eu queria agradecer a sua experiência, a sua participação e obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente. Viu? Uma boa tarde. Boa tarde. A gente falou aqui do problema do SUS na questão da fertilidade, né, de preparar os casais do planejamento familiar. Mas como é que vocês avaliam, como a Rosiméria falou, a gravidez, como é que ela tem sido tratada pelo Sistema Único de Saúde, as maternidades públicas, maternidades escola, como é que isso tem sido tratado no Brasil? A gente avançou, a gente pode dizer, ou não? Olha, até com relação ao planejamento familiar, só um detalhe que ela falou que é muito importante. Ninguém nos procura para evitar pegar doença. A maioria das vezes elas nos procuram para evitar a gravidez. É a oportunidade que nós temos nessas mulheres de planejamento familiar de também oferecer para elas a orientação do sexo seguro, da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Então, esse trabalho que vocês fazem lá e que a gente procura fazer na maioria dos serviços primários é muito importante. E agora, com relação... Tem isso que você colocou, Paulo, tem dados da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, das infecções de transmissão sexual. A cada ano, por exemplo, a sífilis, 937 mil, gonorreia, mais de 1.500.000. Né? A pílula evita a gravidez, mas não evita as doenças. A HPV, mais de 685 mil casos. Quer dizer, esse trabalho de prevenção é realmente importante. Esse trabalho é importante, a gente faz lá na UERJ também, muitos serviços de planejamento familiar fazem, que antes de você oferecer um método, você reúne o casal para pelo menos 3 palestras que a gente chama de educação em saúde reprodutiva. Nessas palestras, além deles conhecerem os métodos, até para poder escolher o método que mais se adapta ao casal, eles também aprendem como evitar doenças sexualmente transmissíveis. É a oportunidade que a gente tem, porque ninguém vai nos procurar para saber isso. Então, isso é muito importante, é um trabalho importante que ele é feito de uma maneira bem feita em alguns serviços específicos, principalmente universitários, e alguns serviços primários também que são específicos, como esse teu, mas a maioria, em termos de Brasil, eu acredito que a maioria não tem acesso a esse tipo de informação. Os adolescentes com os quais vocês trabalham lá no bairro de Varginha, em São Paulo, pela sua experiência, pelo trabalho que vocês já realizam, eles
têm noção de que doenças podem ser transmitidas, eles têm noção do perigo, né, de não se prevenir, de não tomar cuidado com essas questões e essas ações de prevenção à transmissão das DST têm resultado prático para vocês também? Eles não têm noção, tanto é que essa quarta, a quarta oficina que a gente inseriu, porque nós estamos fazendo esse trabalho na escola desde 2011, e aí a quarta oficina foi inserida por nós, pela equipe. Eu tenho 2 equipes formadas, capacitadas para estarem trabalhando, e foi notado por eles essa necessidade de trazer para eles doenças sexualmente transmissíveis, e aí é explanado para eles todos os tipos de doença, tá? E dito exatamente isso, camisinha pode impedir a gravidez, mas pode impedir também algumas doenças. Então, isso é mostrado para eles na quarta oficina, entendeu? De todas as doenças que podem vir com um sexo não seguro, entendeu? Mas eles realmente não têm noção. Paulo, no hospital universitário aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vocês também têm um trabalho bastante focado em 2 questões importantes, né, da saúde sexual e da reprodutiva. Fala um pouquinho do trabalho que vocês realizam e do atendimento, né? Lá no Hospital Pedro Ernesto da UERJ, nós temos um ambulatório de infertilidade, que eu sou responsável, temos um ambulatório de planejamento familiar, que é de contracepção, e temos um ambulatório de endometriose, que é o único de referência no Rio de Janeiro, que é para essas pacientes com endometriose. Endometriose acomete 10% de todas as mulheres, e quando a gente pega as mulheres que não conseguem engravidar, isso aumenta para 40%. E, infelizmente, temos poucos serviços que atendem isso no Rio de Janeiro. O Pedro Ernesto é o único hospital referência. Nós temos fila de cirurgia para endometriose para os próximos 3 anos. Esse é um problema sério. Agora, é importante que esse tipo de atendimento não seja só ilhas isoladas, como o Hospital Pedro Ernesto, como o Hospital Moncovo Filho da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Era importante que existisse uma política da Secretaria Estadual de Saúde focada na saúde da mulher e principalmente focada na educação e no acesso dessas mulheres à informação e aos meios. Porque uma coisa importante que a gente não conversou muito aqui é a pílula do dia seguinte. Em caso de uma mulher que tem uma relação sexual que rompeu a camisinha ou que houve um caso de estupro, alguma coisa dessa, que ela esqueceu a pílula, ela tem acesso a um serviço de planejamento familiar que vai orientá-la e vai entregar a ela a pílula do dia seguinte para evitar uma gravidez indesejada. Então, como eu coloquei, é muito fácil você distribuir os insumos, os métodos contraceptivos. O mais difícil é um programa realmente de educação de planejamento familiar e um programa que dê acesso a essas mulheres em caso de emergência, de como rapidamente tirar a dúvida. A gente sabe que a realidade no serviço público, ela para conseguir marcar uma consulta é 2, 3 meses. Se ela chegar num lugar sem estar marcado, vai depender da boa vontade do médico. Eu lá no meu ambulatório, por uma característica minha, todo mundo que chega, eu pergunto o que é e vejo se é urgente e dou um jeito de atender. Mas, infelizmente, a gente sabe que essa não é a realidade. A maioria das vezes, ela, se chegar num local sem ter uma consulta marcada, ou num serviço público, ela não consegue ser atendida e, muitas vezes, pode fazer a diferença nesse momento. Tem que garantir informação, né? E tratamentos de prevenção, informação não só à mulher, mas ao homem também, né, Florinda? Vocês também têm esse trabalho focado na saúde sexual masculina? Sim, a gente tem, mas a gente é histórico, né, que eles procuram menos, né, e vem menos também. Se você convidar a mesmo número, com certeza as mulheres acabam, em qualquer convite, elas vêm 80% e os homens vêm 20%. Então, mas mesmo assim a gente busca esse trabalho na escola de chamar os meninos, entendeu? Que também participam, a gente tem várias atividades lá no posto e a gente acaba trazendo eles para outras atividades e também fazendo o que eles participem, se conheçam, entendeu? E das suas importâncias. Olha, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês no programa de hoje. Florinda, Paulo, muito obrigada. Viu? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, foi um prazer. Uma boa tarde. Boa tarde. A você de casa, obrigada pela companhia. A gente espera você de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, à 00:30 e às 7h30 da manhã. E a qualquer hora do dia, claro, no site do canal Futura. Uma boa tarde para você. Até a próxima. Tchau.